Doce sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos destes e as estrelas claras, nosso irmão sol, nossa irmã lua, nossa mãe terra, com frutos, campos, flores, o fogo e o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, do teu amor sem fim. Convidamos agora o nosso irmão Júlio, que vai nos trazer a mensagem da noite. Obrigado, Júlio. Boa noite a todos. Música bonita que o Domingos nos trouxe essa noite, não? Fala a verdade. Nos fez lembrar de Francisco de Assis e de Clara, né? Dois espíritos elevadíssimos que só nos trazem lembranças e exemplos bons, né? A proposta do nosso estudo hoje é falar um pouco dos bastidores de uma reunião espírita, como essa que a gente está aqui agora, uma reunião pública.
alguns de vocês, ou a maioria de vocês que frequentam aqui o Portal da Luz, já deve ter ouvido eu, Dona Isaura, Vinícius, Domingos, aqui outras pessoas que costumam fazer a preleção, tecer alguns comentários assim: olha, sempre que você vai entrar aqui na casa, você está sempre acompanhado, está sempre amparado, desde o momento que você passa por aquela porta. Ou então a gente fala assim: olha, desliga o celular, porque a espiritualidade usa alguns equipamentos e os celulares acabam interferindo. Isso parece que fica um pouco no imaginário, né, de cada um de nós, porque se baseia apenas no que a gente está falando. E a proposta de hoje, como eu já tinha falado, é sobre esse livro aqui, chamado Na Seara do Bem. Ele foi escrito pelo Luiz Antônio Ferraz, que é o médium, e o espírito, que é o Antônio Carlos Tonini. As imagens que a gente vai mostrar aqui, elas não são imagens mediúnicas. É uma equipe chamada Projeto Imagem. É um grupo de colaboradores da doutrina espírita, e entre eles alguns profissionais da área da arte, da área gráfica. Então eles pegam livros como esse que a gente está mostrando aqui, tem outros livros também, e leem o livro e traduzem o livro em imagens, né? Então, sem mais delongas, vamos já iniciar então. O livro, a história, né? O livro narra a história de um espírito chamado Antônio Carlos Tonini, que era um trabalhador de uma casa espírita, desencarnado, e que agora ele teve a oportunidade de retornar a um centro espírita para observar as atividades do outro lado. Ele sempre participou como encarnado. Agora ele foi trazido pelo irmão Cândido, né? O Tonini é esse, deixa eu pegar aqui, esse é o Tonini e esse é o irmão Cândido, né? O Tonini então está vindo como aprendiz, né? A gente sempre fala assim: pessoal, vamos estudar, né, na casa espírita, e todo mundo aqui participa dos nossos estudos. Quando desencarna, estuda mais um pouco ainda, não para de estudar nunca. Então, o Tonini está sendo trazido pelo Cândido não por curiosidade, ele está voltando a um centro espírita para aprender, entender como que funcionam os bastidores de uma casa espírita, né? Então, assim que eles chegam, o Cândido e o Tonini, eles são recebidos pelo Joel, esse de branco, aí na frente. Ele é o diretor do centro espírita no plano espiritual. Aqui, como a gente tem a Dona Isaura, o seu Anésio, no plano espiritual também existe um diretor que é responsável por todas as atividades da casa. Então, eles são ali, o livro, na verdade, ele é narrado, né? O próprio Tonini vai narrando a história dele, né? Então, o Tonini fala assim, que ele é apresentado pelo Joel, e o Cândido fala assim para o Joel: olha, eu vou deixar aqui o Tonini para ele ficar aqui com você durante essa noite, que vai ter os trabalhos da casa espírita, e eu gostaria que você o recebesse para que ele pudesse aprender um pouco mais de como é que funcionam as atividades. Enquanto isso, eu vou para outras atividades também. O Joel, muito solícito, já o recebe, e logo em seguida já o apresenta a outro trabalhador da casa, que é esse aqui que está atrás, aqui, ó, é o Marcos. Ó. Esse aqui é o Marcos. Ele que vai ser o cicerone do... Eu acabei esquecendo de pegar o laser point, obrigado. Esse é o Marcos. Ele vai ser o cicerone, vamos dizer assim, nomeado pelo Joel, para acompanhar o Tonini durante todas as atividades. Aqui a gente está vendo como se nós estivéssemos aqui agora. O centro espírita não está aberto ainda ao público. Nós estamos apenas vendo os bastidores, os trabalhadores do plano espiritual também vão chegando de forma antecipada ao início das atividades. A gente sempre fala isso, né? Olha, agradecemos aos espíritos de luz que desde manhã estão aqui trabalhando. Obrigado, viu, Vinícius? Então, aqui, os trabalhadores estão chegando ó, na casa, né? Aqui a gente vai ver cada um com a sua especialidade.
né, a gente vai ver que existem várias áreas dentro de um centro espírita. E o autor até pergunta, né, o Tonini até pergunta para o Marcos, né, mas todos os centros espíritas são iguais? As atividades são sempre as mesmas? Ele fala que não. Isso varia de acordo com o objetivo de cada centro espírita. Tem centro espírita que é dedicado ao estudo, centro espírita que é dedicado à psicografia. Então, isso vai variar de acordo com o objetivo de cada casa espírita. Aí ele vai começar a mostrar o centro espírita, né, do ponto de vista espiritual, e fala dessas áreas. Então, ele vai falar assim, olha, existem trabalhadores da área de enfermagem, os trabalhadores da equipe de comunicação e os trabalhadores da equipe de segurança. Por incrível que pareça, tem segurança num centro espírita, né? Da mesma forma que aqui na Terra, nós também preservamos os locais para evitar tumulto, para evitar brigas e discussões, né? No plano espiritual também existe essa preocupação. Ele até comenta, né, ele enfatiza, Jesus sempre dizia que a casa, nós devemos atender sempre os estrupiados, os coxos, os cegos, quer dizer, os mais necessitados. Mas nem sempre eles estão preparados para serem atendidos. Às vezes eles estão ainda em condição de revolta, eles não estão aptos a receber orientação. Então, esses irmãos aqui, que foi... Sempre lembrando, tá? Foi uma interpretação do artista plástico, né? Da forma como ele leu o livro, ele interpretou que seria assim. Não quer dizer que seja exatamente dessa forma, mas é uma maneira da gente interpretar como seria, no plano espiritual, esses irmãos que estão destinados a fazer a segurança. Aqui também existe o preparo. Antes de serem dados os passes, nas câmaras dos passes, existem também os espíritos responsáveis por colher fluidos na natureza, né? Tanto do ponto de vista energético, das plantas, e já trazem como se fossem umas ânforas, né, que a gente vê aqui, se fosse umas ânforas, já deixando já preparado o ambiente, como se fosse um hospital, que os enfermeiros já vão preparando, deixando os medicamentos prontos à vista, os apetrechos necessários para o trabalho que vai ser realizado em seguida. Aqui está, a gente vê aqui, ó, o Marcos e o Tonini, sempre o Marcos andando com ele pelo centro e dando essas explicações. Aqui também ainda está em preparo. Então, a gente vai ver aqui, ó, os equipamentos que a gente tinha falado aqui, né? Aí o Tonini pergunta para o Marcos, mas por que são necessários equipamentos, né, no plano espiritual? Aí o Marcos explica que, além do Joel, que é o diretor do centro, né, é o responsável principal do centro espírita, apenas alguns outros detêm a capacidade moral, de elevação moral, para ter condições de auscultar o paciente, de auscultar aquele que está sendo atendido, sem necessidade de se utilizar desses aparelhos eletrônicos. Então, o objetivo desses aparelhos, até porque, apesar de estarem no plano espiritual, eles e nós, né, estão bem próximos à crosta, né? Então, são ainda muito materializados os nossos fluidos, os nossos perispíritos. Então, esses equipamentos ajudariam, agilizariam o processo de atendimento, sem exigir tanto conhecimento de quem está ali apto a trabalhar, né, a fazer as suas atividades. Aqui já está o nosso, vamos dizer assim, hoje é o Domingos que abriu a porta aqui, né? O Domingos já estava indo lá abrir o portão, as pessoas já estavam ali fora esperando, então já estão todos se preparando ali para entrar, para iniciar as atividades. E aí eles continuam conversando, o Marcos diz para ele assim, que na entrada do centro espírita, olha cá, isso é muito interessante a gente observar, né?
não só o centro espírita, né? Uma organização religiosa que pratique o bem, que seja séria, seja amorosa, que seja cristã, né? Ou independentemente de ser de uma religião cristã, mas que pratique o bem, ela é envolta por um halo de luz, né? E isso acaba chamando a atenção dos espíritos desencarnados, né? Então, muitos ali, você vê em estados de desequilíbrio, outros com intenção, talvez, de fazer bagunça, esses que estão com os braços erguidos, né, querem fazer... Eles não estão ainda aptos a entrar em um ambiente, como aqui a gente está agora, para aprender, para estudar, né? Eles acabariam atrapalhando todo o trabalho. Não é que eles estão sendo rejeitados pela espiritualidade, apenas não é o momento para eles serem atendidos dessa forma. Eles serão atendidos de uma outra maneira, né? E aqui a gente vê, ó, os técnicos do plano espiritual, eles acabam usando os equipamentos que a gente acabou de ver, um deles lá, para verificar o campo energético de cada um dos desencarnados que estão entrando, para ver se realmente eles estariam aptos a receber a orientação, a receber essa ajuda. E muitos, aqui ele conta que muitos também chegam aqui, acham que estão chegando no céu, né, porque é uma porta de luz, então eles exigem que querem entrar. É uma variedade imensa de espíritos que adentram, que procuram o centro espírita ou qualquer uma outra organização religiosa séria. Olha o Domingos aí. Aqui nessa parte, o Marcos explica para o Tonini a importância da música. Vocês sentiram quando o Domingos cantou, né? Todo mundo chega aqui um pouco atarefado, correndo, uns preocupados de não chegar muito tarde, você chega esbaforido. A música tem esse objetivo, né? De tranquilizar. As pessoas acabam sintonizando na letra da música, acabam sintonizando naquela harmonia da canção. E ele conta ainda, eu tenho certeza que o Domingos faz isso, ele conta que nesse caso, né, o cantor, o músico aqui, ele não canta apenas com as cordas vocais, ele canta com o coração. E aí ele fala que do peito, não sei se vocês estão percebendo aqui, pétalas de flores caem por todo mundo neste momento. E do peito do cantor sai uma luz vibracional de que tranquiliza todos. Então, a música, aí o Tonini até faz um questionamento. A música é imprescindível? O Marcos explica, não é imprescindível, mas ela auxilia enormemente, né? Como se a gente chegasse em um lugar e fosse abraçado, aconchegado. É o mesmo sentimento, é a mesma vibração. Agora, está para ser iniciado, então, propriamente dita, a reunião espírita, né? A discussão, ou melhor, a palestra, né? Então, aqui a gente vê o responsável pela abertura dos trabalhos no plano espiritual e dois espíritos, um deles é o Joel, que também ali está, de alguma forma, fazendo a sua oração, ele fazendo a oração no plano físico, Joel no plano espiritual, e você percebe a diferença, né? Que o Joel ali, por ser um espírito iluminado, um espírito de moral elevada, né? Ele esparge luz do seu peito, né? Ele emana luz durante a prece. E aqui atrás existe também um que seria assim, vamos dizer assim, um mentor, não propriamente dito um mentor do orador, mas um espírito que trabalha ali com o Joel, que está, de alguma forma, ajudando o orador, intuindo ele. Não que o orador não tenha que estudar, não tenha que ler, não tenha que pesquisar. Ele está ajudando o orador a buscar aquilo que ele estudou, aquilo que ele sabe, para facilitar o processo dele de explanação. Então, não é que o orador aqui é um microfone, como ele cita aqui,
né? Ele é uma conjunção. Ele apenas está ajudando. Vocês lembram do filme lá do Divaldo Franco? Que ele se dispõe a falar e dá o branco assim e fala, vou sentar, né? Aí, de repente, chega lá o espírito Humberto de Campos e fala, olha, vou te ajudar só essa vez, né? E aí foi quase que um processo de incorporação mesmo, quase uma psicofonia. Mas depois daquele dia, o Divaldo aprendeu a lição e se preparou melhor para as palestras, né? Então, olhando assim, ó, a gente pode dizer que, neste momento, tem alguém aqui comigo me auxiliando, me intuindo, me ajudando, né? Mas a responsabilidade é minha, né? Então, deixa isso bem claro. Aqui você vê esse processo, está vendo? Ó? O irmão ali está dando uma força para o orador ali, para ajudá-lo nesse processo da divulgação da doutrina espírita, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Aí, um fato interessante, agora ele volta a atenção para a plateia, né? Aí ele vai dar alguns exemplos, né? Nesse exemplo aqui, ó, a gente viu uma moça que tinha acabado de brigar com a mãe, discutido com a mãe por uma besteira assim tola, nada a ver, né? Mas ela veio com aquilo e durante a apresentação do Evangelho, aquela explanação tocou o coração dela. E ela começou a se lembrar daquele fato, da maneira como ela falou com a mãe de forma ríspida e se arrepende. E ela se propõe, ao sair dali, daquele trabalho, daquela palestra, ela voltaria em casa, pediria desculpa com a sua mãe, né, diria para ela que ela agiu errado. Aí o Marcos expõe para ele como é importante o papel da evangelização. O Evangelho de Jesus, as palavras que são ditas aqui, enquanto vocês estão ouvindo, algumas vezes vocês estão remoendo de forma positiva algumas coisas, isso ajuda a gente tomar as decisões, a nos orientar, a nos reconhecer errados, como é o caso dessa moça, né? Aí ele vai e mostra um outro exemplo de uma senhora, tá vendo? Eles passeiam, eles estão aqui entre vocês, viu? Estão aqui olhando cada um de nós, ouvindo, e nesse caso aqui ele estava realmente, ó, o Marcos fala, olha, essa senhora, ela está com pensamentos negativos, ela está revoltada, ela está furiosa, ela não é uma pessoa, ela é uma pessoa pessimista. Então você percebe, ele cita que existia até uma nuvem negra em volta dela, principalmente partindo do coração dela. E aí ele vai citando, ele vai narrando esse processo, e à medida que o orador continua com a sua palestra, com a sua preleção a respeito do Evangelho, ela vai se melhorando. Porque ele até alerta que se ela não melhorasse, se ela não repensasse os seus atos, até porque na hora que o orador estava falando sobre a fé, o poder da fé, aquilo toca o coração dela. E ela começa a pensar de forma diferente. E aí essa nuvem negra aqui em volta acaba se dissipando. E o Marcos até fala que ainda bem que ela veio numa palestra, ainda bem que ela veio numa casa espírita, porque isso a ajudou muito. E a partir daquele momento ela começou a mudar os pensamentos. Porque se ela continuasse daquela forma, essa negatividade, vamos chamar assim, afetaria até o corpo físico dela, causaria as doenças. E tem uma parte do livro que ele deixa isso bem claro, que não existe doenças, e sim doentes. Que a doença, na verdade, é uma consequência das nossas próprias atitudes, pensamentos e sentimentos. Um outro exemplo que ele fala aqui, ó, esse cidadão aqui, ó, é um senhor distinto, ele não está nem prestando atenção na palestra, não está ouvindo nada da palestra. Ele está simplesmente preocupado com os afazeres no dia seguinte, dos contratos que ele tem que assinar, dos negócios que ele tem que fazer. A palestra para ele é inócua. Ele está aqui sentado,
mas não está, ele está em corpo presente, mas não está com a alma dele, com o pensamento aqui, ouvindo a palestra. Então, para ele, a palestra não serviu de nada. Então, é para a gente, assim, são alguns exemplos que ele nos traz, para a gente começar a pensar que isso é possível também aqui entre nós, né? E aproveitar esse pequeno instante que a gente está junto aqui e realmente prestar atenção na palestra, enquanto espera, pega o Evangelho, leia o Evangelho, você não vai estar sozinho, você vai estar sempre amparado pela espiritualidade amiga. Esse aqui é famoso, né? O famoso soninho, né? Durante a palestra. Essa daqui é o Marcos, né? O Tonini pergunta para o Marcos, mas e aí, é a obsessão? É o espírito obsessor que não está deixando ele participar da palestra? Ele falou assim, olha, 99% das vezes que isso ocorre é falta de vontade, é falta de prestar atenção, disciplina, né? Realmente é um trabalho que cada um tem que fazer por si. Se bateu o sono, levanta, vai tomar uma água, né? Fica de pé no fundo do salão, né? Não deixar-se tomar pelo sono. Não quer dizer que não possa existir alguma influência espiritual, mas a gente não viu lá o pessoal barrando a espiritualidade? Mesmo assim, eles podem manter uma conexão com o obsedado e realmente acontecer isso de impedir, de dificultar. Mas 99,9% das vezes que isso ocorre é indisciplina. Tá? Olha que interessante. Vocês estão vendo aqui em cima, ó. A gente fala assim, né? O Domingos ainda falou assim, sejam bem-vindos os encarnados e os desencarnados. Eles estão aqui também, os desencarnados, né? Então, o desenhista aqui, ele lendo o que está escrito no livro, ele fez dessa forma aqui, que como se houvesse um mezanino ali, né? E todos ali estão sentados, da mesma forma que vocês, prestando atenção na palestra, né? Prestando atenção no que está acontecendo, no diálogo, nos ensinamentos. E aqui, então, existem os irmãos desencarnados, que também entraram juntamente com os encarnados, alguns em condições melhores, outras em condições nem tantas, e recebem aqui o auxílio dos trabalhadores do plano espiritual. E olha que interessante, aqui atrás existe uma tela também, que ajuda aos irmãos desencarnados a interpretar e entender aquilo que está sendo dito. Então, à medida que o orador aqui vai falando, vai explanando, a força do seu poder mental é utilizado para plasmar as imagens na tela que está aqui atrás, que auxilia aqueles que estão aqui, os desencarnados, que estão em condições, às vezes, bastante deploráveis, em desequilíbrio, para entender mais facilmente as lições que estão sendo dadas. E observe que está sempre um grupo, né, de trabalhadores observando, vendo se há necessidade de alguma intervenção para ajudar, para amparar. Enquanto a palestra ocorre, no outro lado do centro espírita está ocorrendo a evangelização infantil. Hoje está tendo também aqui, né? Está tendo também hoje aqui, né? Então, durante essa evangelização infantil, então, o Marcos aqui explica, né, que as trabalhadoras da casa, as encarnadas aqui, estão abordando as crianças de forma lúdica, mas ao mesmo tempo passando valores religiosos, valores espirituais, né? E ele conta, inclusive, que adultos lembram muitas vezes desses ensinamentos aqui que vão ajudar eles na vida futura, que é uma importância tremenda a evangelização infantil, né? Aí o Marcos fala assim, mas quem são essas senhoras que estão ali, senhoras desencarnadas, né, que também estão acompanhando? Ele cita que são mulheres que fracassaram como mãe e estão ali agora
como se fosse fazendo um estágio para aprender a amar as crianças e se preparando para se reencarnarem e poderem ser mães também. Ao mesmo tempo que elas estão ali ajudando as trabalhadoras encarnadas, né? Existe também o aprendizado delas próprias, para se prepararem para serem mães. Aqui ele fala, olha que interessante. O Portal da Luz, ele não utiliza esse caderno aqui, tá? É uma adoção que a casa decidiu fazer, né? Ela tomou uma decisão, e cada casa espírita tem a liberdade de fazer aquilo que mais lhe provier, em razão das suas atividades. E até de uma forma também de estimular o frequentador a cultivar a fé, né? Mas alguns centros espíritas colocam um caderno onde as pessoas chegam, colocam lá o nome de quem que está pedindo ajuda, pedindo oração, né? Nós aqui do Portal da Luz entendemos que basta você mentalizar essa pessoa na sua prece, na sua mente, que vai ter o mesmo papel desse caderno aqui. Mas no caso em específico, ele explica, né, que a pessoa aqui, ao entrar, deixou o nome de alguém, e aí utilizando esse equipamento, que é como se fosse um tablet, né, e ele colocando... Se a gente for pensar bem, isso aqui não é tão fantasioso, hoje em dia, né? A gente pode hoje usar o QR Code, ou até mesmo um OCR, você consegue ler o texto automaticamente e fazer um link com alguma coisa, né? Um local ou um banco de dados. Quer dizer, não é o Júlio está viajando na maionese. Não, isso aqui existe hoje aqui na Terra, né? E nesse caso aqui, então, eles identificaram um nome aqui, que aparece aqui na tela, e essa senhora. Eles vão, então, e acham essa senhora que assinou esse livro, vão até ela e começam a auscultá-la, ver o que realmente ela estava precisando. E aí eles percebem que ela está muito preocupada com o filho, né? E o filho perdeu a esposa, está sozinho com 2 crianças, que está tendo dificuldades para criar os filhos sem a mãe, né? Então, eles aqui agora vão pegar uma equipe e vão até esse rapaz para tentar auxiliá-lo de alguma forma, mesmo ele não estando lá no centro espírita. Então, é dessa forma que, quando a gente pensa em alguém aqui, pede uma oração, não é mágica, né? Algo de ficção, algo de conto de fadas, né? Na verdade, existe uma equipe que está ali pronta a ajudar, vai até lá onde se encontra essa pessoa que você pediu auxílio e vai auxiliá-la. Agora aqui já começa os trabalhos do passe. E aqui a gente vê então, olha quanta gente, né? Nós vemos aqui as pessoas que estão tomando passe. Aqui nós vemos os passistas. E atrás dos passistas nós vemos os espíritos desencarnados. Quem já teve a oportunidade de participar aqui de um curso de passe, até foi o Vinícius e o André, né, que ministrou para a gente, eles deixaram claro que o passe é uma energia que é doada não somente pelo médium, né, ela é mista, ela é do médium e do plano espiritual. Na maioria das vezes é mais do plano espiritual do que do próprio médium. Então estão todos ali. Então ali ele mostra também alguns exemplos. Esse aqui, o passe é nulo. Ele não está pensando ali em receber ajuda, fazer a sua prece. A exemplo daquele outro senhor, ele está pensando nos negócios, ele está longe dali. Então, a energia que está sendo doada ali, infelizmente, é inócua, não tem efeito nenhum nele. E aí ele cita a necessidade, ele fala assim, que o passe é uma mão de 2 vias.
É o doador, que é o médium, e o plano espiritual, e o próprio paciente, vamos falar assim, que tem que estar em sintonia, querendo receber o passe, querendo ser ajudado. Essa aqui, ó, você percebe que ela está tão concentrada que ela se desprende, o perispírito dela acaba se desprendendo um pouco do seu corpo. E esse desprendimento ajuda, facilita o trabalho da espiritualidade. Então, quando a gente for tomar passe, estejamos em oração, estejamos convictos de que a gente está ali recebendo o amparo, a ajuda que a gente está pedindo a Deus. E esse momento de prece, esse momento de confiança em Deus, vai permitir que esse passe seja mais eficaz. Enquanto isso, outro aspecto, algumas casas espíritas promovem que as pessoas podem trazer as suas garrafas para encher de água, né? O Portal da Luz não usa esse método. Novamente, não é criticando nenhuma outra casa espírita. Cada um tem um método de realizar as atividades, né? Mas nesse caso aqui, esse centro que eles foram visitar, é trazido aqui, cada um traz a sua garrafa, né? Até o Tonini pergunta assim, mas tem que estar com a tampinha aberta para entrar as energias positivas? Ele falou que não é necessário, isso é um mito, é um atavismo que as pessoas trazem ainda. Então, muitas vezes, chega na casa espírita, põe a garrafinha e tira a tampinha, né? Não é necessário isso. E é importante salientar também que, assim, de novo, sem desrespeitar quem usa esse método, mas a energia que é colocada na água, ela não permanece por muito tempo. Então, não convém, não é necessário você trazer uma garrafa, porque no transcorrer da semana, aquela energia acaba se dissipando. Então, é tomar o copinho mesmo, quando a gente está aqui, vem tomar o passe, copinho que vai estar com a energia necessária para você. É específico para você, né? Aqui já é o momento em que deixa eu me lembrar aqui o que está acontecendo aqui. Deu um branco agora. Ele vai começar o atendimento fraterno aqui. Logo após o passe, né, como aqui também acontece, na verdade aqui é um pouco diferente, né? O atendimento fraterno nosso aqui, ele ocorre num dia específico da semana. Nesse caso aqui, ele ocorre após a palestra, né? Então, acabou a palestra, as pessoas estão indo embora, tal, e vai começar o atendimento fraterno. Então, ele já está se preparando. Esse aqui é o Carlos, é um trabalhador da casa, já está se preparando para fazer o atendimento fraterno. Aqui a gente vê a fila das pessoas que o buscam, né? E aqui dentro da sala, junto com o Carlos, existem os espíritos que irão assessorá-lo, seja por intuição ou simplesmente irão atuar diretamente no paciente, né? Aí entra o primeiro paciente. Nesse caso, essa irmã aqui, ó, ela se chama Irmã Celestina. Ela é muito semelhante, do ponto de vista moral, ao irmão Joel. Então, ela consegue auscultar o paciente sem necessidade de nenhum equipamento. Então, a gente percebe aqui, ó, que ela consegue enxergar, como se fossem os olhos de raio-x, vamos dizer assim, né? O estado físico do paciente, né? Então, ela percebe o que está acontecendo e intui o Carlos a dizer, olha, o seu tratamento médico no plano físico está indo bem, né? Então, são palavras de incentivo para ele. Olha, continue fazendo, continue indo ao médico, continue tomando as medicações e convida ele para fazer um tratamento coadjuvante, que é a fluidoterapia, que isso vai fortalecer ainda mais os medicamentos que ele vai estar tomando, né? Esse foi um caso até simples que ele cita. Essa outra moça, ao adentrar, ela relata para o Carlos que ela está triste, está deprimida, que está com pensamentos suicidas, né? E ela não aguenta mais tanto sofrimento.
A irmã Celestina, ao ler, né, ao escutá-la, percebe que ela está sendo influenciada por um espírito que está lá fora. Ele não entrou, mas ele a acompanha há muito tempo e ele quer se vingar dela. Ele conta que é um ex-marido, numa outra encarnação, e que por desavenças ele quer se vingar dela, chama ela de traidora, né, e quer estimulá-la ao suicídio. Então a irmã Celestina aqui passa uma mensagem mental para a equipe de segurança e permite que ele entre na casa. Ele entra e já vai direto buscando essa moça aqui. Ao encontrá-la, então, ele já começa a fazer os impropérios, dizendo mentalmente para ela que vai matá-la, que vai querer que ela se suicide. Eles, então, a Celestina permitiu que ele entrasse, porque não vai adiantar fazer o tratamento apenas com ela. Vai ser necessário também fazer o tratamento com o irmão que está acompanhando. Então, logo em seguida, ele já é encaminhado para dentro da casa, né, dentro do centro espírita, e o Carlos a orienta a frequentar a casa com mais assiduidade, a fazer o evangelho no lar, orienta ela a praticar de atividades de caridade, de atividades doutrinárias, que isso vai ajudá-la e vai fortalecer o vínculo dela com o pensamento em Deus, e aos poucos, da mesma forma que vai ser feito com ele, ambos vão acabar tendo um relacionamento melhor e esse processo vai terminar. Após o encerramento, né, do atendimento fraterno, os trabalhadores que estavam ali, ou melhor, os pacientes, né, aqueles que estavam ali no mezanino, já são encaminhados também para as colônias, onde eles serão atendidos, serão conduzidos, e a equipe do Joel continua trabalhando, que eles não param. Dentro ali do centro, serão realizadas outras atividades. Esses aqui foram encaminhados, né? E ali ficaram outros, onde eles vão continuar fazendo o tratamento. É isso, pessoal. Eu quis trazer para vocês aí um pouco do que acontece nos bastidores de um centro espírita, para que a gente pudesse entender um pouco mais de como é que funcionam os processos, porque às vezes a gente fala de uma forma aqui, eu vejo no semblante de vocês aqui, a gente não fala assim, desliga o celular, porque vai atrapalhar a espiritualidade, né? Você vê que existe uma certa surpresa, né? Mas acho que com essa demonstração fica mais fácil de entender como isso funciona. Obrigado a todos pelo carinho, pela atenção que vocês mantiveram aí. Boa noite a todos.